Olá, sou a professora Marília e nós vamos trabalhar cálculo diferencial e integral. Nesse nosso primeiro módulo, o tópico a ser estudado é limites. Para começar, vamos falar de noção intuitiva de limites a partir da observação da seguinte sequência. Eu tenho os números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, né? E assim por diante. Essa sequência aqui vocês devem conhecer como progressão aritmética, PA. Se nós lembrarmos que cada elemento aqui possui uma posição específica, essa posição denotada por n, do conjunto dos números naturais, eu posso definir uma lei de formação para essa minha sequência. Então, a lei de formação 2 vezes n me remete aqui cada um desses valores. Então, se eu tiver, por exemplo, n igual a 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, meu primeiro elemento é 2. Se eu quero saber qual é o elemento que está na posição 2, então eu faço 2 vezes 2 e obtenho 4. Nesse sentido, eu posso associar a ideia de sequência com uma função linear, né? Nesse caso aqui não é uma função contínua. De qualquer maneira, se eu colocar todos esses pontos aqui como imagens da posição, então na primeira posição a minha resposta é 2, na segunda posição, minha resposta é 4 e assim por diante. Vou anotando cada um desses pontos no meu gráfico, como se fosse um par ordenado de posição e valor. E aí a gente consegue visualizar o comportamento, né, dessa minha função, comportamento crescente. O que acontece é que, à medida que eu vou experimentando posições cada vez maiores, eu vou obtendo valores para minha sequência igualmente também maiores. Na verdade, o dobro, né? Não exatamente iguais, mas o dobro do valor que eu experimentei. De qualquer maneira, vale a ideia, né? Quanto maior o meu domínio, maior vai ficando a minha imagem. E isso vai acontecer indefinidamente. Nesse caso, eu digo que esse meu comportamento tende ao infinito. Matematicamente, nós vamos dizer que o limite dessa função, que eu estou chamando de fn, tende ao infinito, sempre que a minha posição n também tender ao infinito. Um outro exemplo aqui de sequência, só que agora eu tenho números, né, diferentes, cuja lei de formação está sendo dada por n sobre n mais 1. Depois eu coloco cada um desses pontos no sistema cartesiano e vou observando esse comportamento. Então dá para perceber que no início ele cresce bem discretamente, daí ele tende a se aproximar dessa medida aqui na altura do 1. Nesse caso, eu vou concluir que o limite dessa função, quanto mais eu me afasto em n, mais eu me aproximo aqui dessa altura constante 1. Então, o limite de fn, quando n tende ao infinito, é 1. Um terceiro exemplo, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, tem essa lei de formação aqui, 1 sobre n. Colocando todos esses valores no nosso gráfico, eu percebo um comportamento tendendo a se avizinhar aqui do eixo x. Ou seja, o limite dessa minha sequência, quando n tende ao infinito, é 0. Está tendendo aqui, né? Dá para ver que esse meu comportamento está tendendo a 0. Numa função, a ideia de limite ela vai ser extremamente útil quando nós tivermos um ponto ali de descontinuidade ou de alguma forma não tiver definição para aquele valor específico do domínio. Não é o caso aqui, mas dá para a gente ter uma boa ideia do que o limite quer dizer para a gente. Tá? Então, o número 4 aqui é um número que eu quero descobrir a imagem, mas eu não vou fazer essa descoberta diretamente substituindo 4 na minha função. Por algum motivo, eu vou experimentar por limite. Então, eu vou experimentar na minha função alguns valores que não são necessariamente 4, mas que estão muito próximos dele. Ou seja, pensar aqui no x, por exemplo. Esse x que está marcado aqui, eu jogaria na minha função, substituiria, né, na lei de formação da minha função. Essa substituição me faz obter um valor para y desse x. Se eu pensar num outro valor
para x muito mais próximo do 4 do que era esse x original que eu experimentei. Ele também vai bater na função, mas a uma altura muito mais, um pouco mais acima, né? Muito mais próxima do que está previsto aqui para ser a imagem do 4. Agora, se eu experimento algum valor próximo de 4, mas passando 4, por exemplo, 4,2, 4,3, eu vou jogar esse valor na minha função e ao fazer isso eu vou obter um y para esse meu valor. E, consequentemente, esse y também vai estar próximo da imagem que se espera para o 4. A questão é que quanto mais próximo eu experimento meu valor próximo do 4, mais próximo também essas minhas respostas vão ficando aqui de uma possível imagem do próprio 4. Então, essa é a ideia de limite. Eu me aproximo pela esquerda e estou tendendo a um determinado valor. Se eu me aproximar pela direita, eu também vou tender para esse mesmo valor. Claro, por caminhos diferentes, mas tendendo para o mesmo valor, tá? Então, essa é a ideia de a noção de limites laterais. Então, se eu me aproximo do 4 pela esquerda, eu estou chegando muito próximo do 5, né? Dá para ver que aqui eu tenho 4, ali o 6 e o 5 aparentemente é o ponto médio aqui. Então, sim, eu estou ficando cada vez mais próxima do 5, se eu vier pela esquerda, né? Por baixo. Agora, se eu vier pela direita, eu também me avizinho do 5. Então, aqui na imagem, eu estou chegando por valores maiores do que 4, experimentando algo assim. E minhas respostas estão ficando cada vez mais próximas do 5. Quando meus limites laterais tendem ao mesmo valor, aí eu posso concluir que o limite da minha função, propriamente dita, tende para esse valor. Nesse nosso caso específico, essa função aí está tendendo a 5, sempre que o A tende a 4. Na definição de limite, né, do livro que eu sugeri para vocês, da Diva Marília Fleming, ele diz o seguinte: intuitivamente dizemos que uma função f de x tem limite L quando x tende a A, né? Lembra que a gente experimentou pela esquerda e pela direita, o A aqui está cumprindo o papel do 4. Se é possível tornar f de x arbitrariamente próximo de L. Então, são aquelas respostas lá no eixo y. A gente vai chegando em pontos diferentes, mas sempre muito próximos daquele valor específico lá, que era o 5 no nosso exemplo. Desde que tomemos valores de x diferentes de zero, suficientemente próximos de A. Então, quanto mais próximo de A a gente chega, mais próximo do y que nós procuramos também, consequentemente, nós estaremos chegando. De uma maneira formal, se a função f de x definida no intervalo aberto e contendo A, nesse caso ele está falando aqui do A, novamente eu remeto a memória de vocês lá do 4, exceto possivelmente no próprio A. Por que exceto no próprio A? Porque se eu quisesse saber a resposta do A exatamente, eu substituo o A na função. A questão, como eu falei para vocês, às vezes substituir direto não me dá o valor do A, por isso a gente remete a limites, tá? Então, nesse caso, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a aproximar-se de A, é L. E escrevemos limite de f de x, quando x tende a A, igual a L. Isso quer dizer que existe um número epsilon positivo e existe um número delta positivo, tal que a distância do y, né, da minha função, para o meu L tem que ser menor do que epsilon e a distância do x que eu estou experimentando em relação ao A que eu quero tem que estar entre 0 e delta, ou seja, esse epsilon e delta são parâmetros extremamente pequenos para deixar enfatizado que a gente se aproxima arbitrariamente, né, suficientemente do A, sem necessariamente chegar no A. Uma vez que a gente encontra o valor do limite, esse valor ele é único, tá? Então, a gente tem a proposição de unicidade do limite, dado lá no livro da Diva Marília Fleming. Vejam a demonstração dessa unicidade, né, da garantia da unicidade na página 68.
Aqui eu tenho a visualização de uma função por partes. Nessa função aqui, a gente tem duas leis de formação para dois valores, né, numéricos. Então, eu tenho uma fórmula para um valor ou intervalo, outra fórmula para outro valor ou intervalo. Isso aqui a gente chama de função por partes. Esse tipo de função ele gera esse tipo de aspecto gráfico, tá? Então, nesse caso específico, nós vamos fazer o estudo do que acontece com essa minha função quando x tende a zero, tá? Então, nesse caso aqui, se eu experimentar valores próximos ao zero, que é o que eu quero, só que pela esquerda, ou seja, menor do que zero, o que vai acontecer? Eu vou substituir na função e vou verificar que eu vou tocar na função na altura do 1. Então, eu posso anotar isso aqui. Deixa eu colocar aqui pequenininho. Limite de f, quando x tende a zero, dá 1. Agora, se eu experimentar pela direita, né, eu percebo que eu vou tocar aqui na parte do gráfico de altura menos 1. Então, eu vou escrever assim, limite de f quando x tende a zero, está dando menos 1. Né? Nesse caso aqui, meus limites laterais foram diferentes, daí eu posso concluir que o limite dessa função, quando x tende a zero, não existe, porque os limites laterais foram diferentes. Agora, nesse exemplo aqui, a gente tem uma situação semelhante, só que a polêmica está acontecendo ali em torno do x igual a 1. Nesse caso, eu vou escrever assim, o que acontece com o limite dessa função quando x tender a 1 pela esquerda? Nesse caso, eu vou vendo aqui, ó, valores cada vez mais próximos do meio. Mas e o que acontece se eu me aproximar dessa função quando x tende a 1 pela direita? Daí eu vou experimentar aqui, próximo de 1, mas pela direita. Quanto mais próximo de 1 eu chego, mais para cima lá na minha imagem eu estou indo. Nesse caso, se eu continuar, quanto mais próximo do 1 eu for, mais acima eu vou ter que pôr a minha imagem. Isso quer dizer que eu estou tendendo ao infinito. Olha aqui, limites laterais divergentes. Então, eu posso concluir que o limite dessa função, quando x tende a 1, não existe também. Agora, nessa função aqui, se nós pensarmos no x igual a zero, experimentando pela esquerda ou pela direita, em ambos os casos, eu estou me avizinhando aqui do y também igual a zero. Então, eu já vou concluir direto aqui que o limite dessa função, quando x tende a zero, também é zero. Tá? Então, só para reforçar, se vocês não anotaram isso ainda, anotem. Limite de a, limite da função quando x tende a pela esquerda, tem que ser igual ao limite da função quando x tende a pela direita. Daí eu posso dizer que o limite existe e é L, o valor que nós estávamos encontrando nos limites laterais será o valor do limite. Nas propriedades do limite, a gente vê bastante proposições. Essa aqui é bem interessante porque ela trata do limite de polinômios. Então, caso a gente tenha uma função polinomial, a gente pode pegar a função o limite do x, né, a tendência do x, e substituir direto na nossa função para ver diretamente o valor desse limite. Em geral, polinômios são funções contínuas cujo limite sempre existe, tá? Então, nesse caso aqui, x à terceira, eu vou escrever 2 à terceira, menos 2 vezes x, eu vou escrever menos 2 vezes 2, mais 4. 2 à terceira é 8. Aqui eu tenho menos 4 mais 4, que são simétricos, restando então a nossa resposta. Limite de x à terceira menos 2x mais 4, quando x tende a 2, é 8. Aqui eu tenho umas propriedades de limites que eu sugiro que vocês leiam com bastante atenção e cuidado, né? A gente precisa desse material como consulta, porque são as mesmas propriedades para as definições subsequentes, tá? É tudo muito simples de observar essas noções. Por exemplo, aqui, ó, limite de f mais g. É limite de f mais limite de g. Limite da soma de funções é a soma dos limites.
Se eu tenho uma constante multiplicando uma função, posso deixar essa constante lá fora e calcular o limite da função apenas. E aí eu pego depois essa constante e multiplico com o resultado. O limite de um produto é o produto dos limites e assim por diante. Em geral, são propriedades simples, né, de fácil compreensão. Deixo isso como dever de casa para vocês. O teorema do confronto, ele propõe que, caso nós tenhamos três funções, né, nessa ordem, f de x menor que h de x menor que g de x, para todo x no intervalo aberto A, então a gente vai focar aqui num intervalo específico, não necessariamente em A, né? A gente já entende isso como limite. A gente precisa provar, caso a gente tenha dúvidas de quanto é o limite do H, a gente precisa focar, então vamos contornar esse H. Vamos calcular o limite do F, depois a gente calcula o limite do G. Se nós comprovarmos que essas extremidades têm os mesmos valores para o limite, então, consequentemente, o H terá esse valor também. É o que ele diz aqui, ó. Se o limite de f de x, quando x tende a A, é L, que também é o mesmo limite do G, então o limite do H também vai ser L. Graficamente, vocês devem observar para o intervalo que se está falando, tá? Então, aqui vocês vão olhar para o intervalo muito próximo do zero. Nesse nosso exemplo aqui, nesse ponto, quem está mais acima é a função g superior. Quem está mais abaixo é a função f inferior. E quem passa pelo meio é a função h. Então, imagina que a função h tem uma fórmula muito complicada de calcular limite. Então, em vez de calcular h diretamente, a gente calcula g, né? Percebe que o limite do g está dando zero. E aqui, vamos calcular f. O limite do f também está indo para o zero. Então, consequentemente, o h tende a zero. Agora, a gente vai calcular o limite com algumas indeterminações. Indeterminações, pessoal, são essas possibilidades aqui de resultados no nosso limite. Tá? Então, novamente, eu convido vocês à leitura lá da nossa bibliografia para compreender aqui essas indeterminações. Na verdade, quando elas acontecem, a gente não pode dizer absolutamente nada sobre o limite. Vamos ver, então, como é que isso funciona no nosso primeiro exemplo. Então, aqui eu tenho limite de x à terceira, que é menos 2 à terceira, menos 3 vezes menos 2, mais 2. Agora, aqui embaixo eu tenho menos 2 ao quadrado, menos 4. Menos 2 à terceira é menos 8. Menos 3 vezes menos 2, mais 6, mais 2. E aqui embaixo eu tenho 4 menos 4. Menos 8 mais 8 dá 0. E 4 menos 4 dá 0. Então, nosso primeiro caso de indeterminação, né? Indeterminação porque eu não sei dizer agora se esse meu limite existe ou não existe, né? Ele deu 0 sobre 0. O que nós temos que fazer? Nós temos que pensar numa maneira de eliminar essa indeterminação. Vamos mexer na nossa expressão para ver se a gente consegue simplificar alguma coisa. Ou a gente tenta a fatoração, ou a gente tenta a divisão de polinômios, alguma coisa assim. A minha tentativa aqui vai ser o seguinte. Eu vou observar nessa função aqui do denominador que eu tenho x ao quadrado menos 4. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Se eu pensar no 2, o 4 é 2 ao quadrado, né? Então, isso aqui, na verdade, é o resultado do produto notável soma pela diferença. Então, eu vou escrever a soma pela diferença aqui. X mais 2, x menos 2. Lembrando que o x que nós estamos querendo tender é o menos 2, se a gente substituir nessa expressão aqui, nós vamos perceber que o menos 2 vai zerar esse termo. Então, é nele que eu tenho que focar a minha simplificação. O que eu vou fazer na minha expressão aqui de cima? Eu vou fazer aparecer o x mais 2 nela também, executando uma divisão de polinômios.
Vou tentar fazer essa divisão aqui no cantinho, tá? Então, x à terceira menos 3x mais 2 dividido por x mais 2. Então, vamos lá fazer a divisão de polinômios. Espero que vocês saibam fazer essa divisão de polinômios, tá? Qualquer dúvida sobre isso, a gente pode conversar depois, nas aulas posteriores, certo? Então, vamos lá. X à terceira dividido por x, eu vou começar aqui com x ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes x, x à terceira. E x ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado. Pronto. Agora eu vou subtrair para verificar o meu resto. X à terceira menos x à terceira. Já simplifiquei o primeiro termo. Agora eu tenho o que sobrou, menos 2x ao quadrado menos 3x mais 2. Dá para ver isso aqui? Mais 2. Agora, vamos pensar nesse menos 2x ao quadrado. Eu vou colocar aqui menos 2x. Menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. E menos 2x vezes mais 2, menos 4x. Novamente, eu vou subtrair para ver o meu resto. E aí eu tenho mais uma possibilidade de simplificação. Ó. Menos 2x ao quadrado, menos com menos, mais. Isso aqui é 2x ao quadrado, perdão. Pronto, simplifiquei os dois simétricos. E agora vamos escrever o que restou da nossa expressão. Menos com menos dá mais 4x, menos 3x mais 2. Aqui a gente sabe que vai ser 1x apenas, né? Então, vamos focar na nossa expressão x mais 2. Só que x mais 2 já é o que eu tenho lá, então eu vou finalizar usando o 1. 1 vezes x mais 2 é x mais 2. Então, aqui a gente verifica a nossa divisão encerrando e, portanto, eu tenho uma nova escrita para o meu polinômio. Então, ele fica assim, ó, x mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 1. Pronto, finalmente aqui eu tenho a chance de simplificar o x mais 2 de cima com o de baixo. E agora eu vou escrever o meu polinômio final já ajustadinho. Aqui em cima sobrou x ao quadrado menos 2x mais 1. E aqui embaixo eu tenho x menos 2. Agora eu posso calcular o limite dessa expressão. Limite de x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 2. Quando x tende a menos 2, é menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 1 sobre menos 2, menos 2. Então, eu tenho 4 mais 1 em cima, e menos 2, menos 4, o que dá menos 9 sobre 4. O nosso segundo exemplo, eu tenho limite envolvendo raiz quadrada, né? Então, se a gente fizer o teste aqui com x tendendo a zero, eu teria raiz quadrada de 2 como resultado, menos raiz quadrada de 2, que dá zero em cima. Agora, zero naturalmente dá para perceber aqui, né? Assumindo o valor do x, já dá para ver que vai dar uma indeterminação, então eu vou partir logo para a tentativa de manipulação com essa expressão. Nesse caso, eu vou usar o mesmo produto notável que a gente usou ainda há pouco, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Aqui eu estou visualizando o produto da soma pela diferença, né? Eu já tenho a diferença, agora eu vou fazer a soma. X mais 2 mais raiz de 2. Para não acontecer alteração no meu resultado, a expressão que eu estou multiplicando em cima, eu também vou multiplicar embaixo. O que acontece aqui em cima?
Produto da soma pela diferença gera quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E o que acontece aqui embaixo? Bom, aqui a gente não pode mexer em muita coisa não. Não há o que fazer por enquanto. Vamos só repetir. Agora, assim, a consequência do que a gente acabou de fazer é que a potência cancela a raiz, né? Desde que tenha o mesmo índice. Então, reescrevendo essa minha expressão, já considerando essas ausências aí de operações, x mais 2 menos 2 é o que resta em cima, e x vezes raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. Olha aqui, pessoal, o mais 2 cancela o menos 2, e o que sobra em cima é um x, que simplifica com o x aqui de baixo, que a propósito está fatorado. Conclusão da nossa conversa aqui. O limite de raiz de x mais 2 menos raiz de 2 sobre x, quando x tende a zero, pode ser calculado por intermédio da expressão muito mais simples, que é 1 sobre raiz de x, 1 sobre raiz de x mais 2, mais raiz de 2. Vamos colocar o nosso zero agora na expressão, vamos substituir. 0 mais 2, mais raiz de 2. 1 mais raiz de 2 mais raiz de 2, 2 raiz de 2. Eu não aconselho vocês terminarem a resolução dessa forma, porque a gente nunca deixa um número racional no denominador. Então, vou irracional, né? Então, vou racionalizar essa minha resposta aqui. Multiplicar por raiz de 2 embaixo, por uma necessidade, e aí eu repito raiz de 2 em cima para não alterar o resultado. 1 vezes raiz de 2 em cima fica raiz de 2. E 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Aqui, novamente, eu tenho a potência cancelando a raiz. Daí, eu sigo com a minha resposta. Raiz de 2 sobre 2 vezes 2, que dá para ficar raiz de 2 sobre 4. E para finalizar, um exemplo um pouco diferente, porque ele não está usando o x como variável, né? E sim o h. Mas o raciocínio é exatamente o mesmo, é só focar na tentativa de anular esse h aí. Só para vocês visualizarem, né? Para não ficar estranho, vou fazer a substituiçãozinha aqui, para a gente ver que realmente resulta numa indeterminação. Olha aqui, x ao quadrado menos x ao quadrado no numerador vai dar 0 sobre 0. Indeterminação, né, flagrantemente. Vamos então para a nossa simplificação. Essa minha expressão aqui, limite de x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h, quando h tende a zero, vou substituir por quadrado do primeiro, isso aqui é um quadrado da soma, então quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Aí continua a minha expressão, menos x ao quadrado sobre h. Aqui eu tenho a chance de fazer a simplificação do x ao quadrado com menos x ao quadrado. E, além disso, eu observo que o h ele aparece tanto no primeiro termo quanto no segundo aqui, dos que restaram. Então, eu vou poder colocar esse h em evidência. Aí, eu vou escrever o seguinte, h vezes do primeiro termo, está restando 2x, se eu considerar que o meu h já está lá fora representado. E de h ao quadrado, eu já tenho um h aqui fora, falta colocar o outro h aqui para dentro. Com esse h que eu tinha aqui embaixo e o h lá de cima em evidência, eu posso simplificar e aí finalmente substituir. Vamos fazer mais uma vez o teste. O
que acontece se o h tender a zero? Temos 2x aí como resultado. Bom, pessoal, o nosso primeiro módulo é isso. Eu espero que que eu tenha ajudado na compreensão de vocês e que vocês façam bastante exercícios para terem bastante dúvidas para a gente conversar na nossa próxima aula. Até lá!